nós temos aqui agora, deixa eu ver se eu acerto, preciso tirar o óculos para enxergar melhor. É incrível, né? Assim, nós temos agora um momento, nós vamos ouvir o tributo a Dom Philips, em memória, e Bruno Pereira, em memória, que será apresentado pela atriz Georgette Fadel, reproduzindo o texto de Eliane Brum, juntamente com a apresentação do coral Luther King, dirigido pela Cira Milani. É isso? Com licença. Também homenageamos aqui, tivemos o prazer de homenagear o maestro Martinho Lutero, né, que criou o coral. Uma noite também linda, maravilhosa que tivemos aqui. Peço a atenção de vocês a cada palavra desse texto, como disse o Sérgio, ontológico. É um texto um pouco longo, mas acho que é essencial de ser lido em cada palavra que ele contém. Salve, Eliane Brum. Não é incompetência nem descaso, é método. Vim aqui falar de guerra. Bruno Pereira e Dom Philips são vítimas da guerra mais crucial e difícil de vencer, a guerra dos enclaves da natureza. A guerra que define quem seremos nós e até mesmo se seremos. A guerra da Amazônia contra aqueles que o grande pensador Yanomami Davi Copenaua chama de comedores de planeta. Na segunda-feira, 6, logo cedo, me assustei com uma mensagem no WhatsApp. Me perguntavam se Tom Phillips, correspondente do The Guardian no Brasil, estava desaparecido no Vale do Javari, uma das regiões mais perigosas da Amazônia. Eu sabia que Dom, um cara adorável e excelente jornalista, estava trabalhando num livro sobre a floresta. Pedi, então, a uma liderança indígena do Vale do Javari que me enviasse uma foto da pessoa desaparecida, para que eu pudesse ter certeza. Quando a imagem se abriu no celular, a certeza era uma mão esmagando o estômago. Sim, era Dom. Nosso amado Dom, com seu rosto solar, de quem nada teme mostrar ao mundo, vestido pelo verde da floresta ao seu redor. A dor, então, se tornou mais pungente. Era preciso contar à sua esposa, nossa amiga Alessandra, e à família na Inglaterra, que Dom estava desaparecido havia 24 horas. Quem viajava com Dom era Bruno Pereira, um dos mais importantes indigenistas de sua geração, exonerado de seu cargo na Fundação Nacional do Índio, em 2019, quando Sérgio Moro era ministro da Justiça, após comandar uma operação de repressão ao garimpo ilegal. Sim, é isso mesmo. Bruno foi punido pelo governo Bolsonaro por fazer o seu trabalho de proteger os indígenas e a floresta casa. Servidor de carreira da FUNAI, ele precisou pedir licença do órgão para seguir protegendo os indígenas. Sob o governo de Bolsonaro, a FUNAI se tornou um órgão contra os indígenas. Bruno seguiu, mas quando o governo pune alguém por reprimir o garimpo ou qualquer outra das muitas atividades ilegais na Amazônia, o governo coloca um alvo na cabeça dessa pessoa. Bruno seguiu, mas com um alvo na sua cabeça. Ao receber a notícia do desaparecimento de Bruno e Dom, sabíamos que o governo Bolsonaro nada faria, a não ser que houvesse muita pressão. Nosso temor logo se comprovaria legítimo. A demora deliberada em mobilizar recursos humanos e materiais por parte do governo se tornou evidente desde o primeiro dia, culminando com a nota surreal, entre aspas, o Comando Militar da Amazônia está em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento, como tem feito ao longo de sua história. Contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. Como se sabe, o acionamento, entre aspas, também demorou demasiado a chegar. Como jornalistas que cobrem e vivem na Amazônia, sabemos que tempo é crucial na floresta. Cada segundo conta. E cada segundo contou. Na segunda-feira 13, acordei de um sono rarefeito com a notícia de que os corpos tinham sido encontrados amarrados a uma árvore.
desde a descoberta da mochila, roupas, botas, restos materiais de uma vida, de gestos interrompidos, de desejos, um frio se instalou dentro de mim, de dentro para fora, e passei a noite tremendo. Para esse frio não há cobertor. Para esse frio nunca haverá cobertor. Algum tempo mais tarde, a notícia foi desmentida. Os objetos pertenciam a eles, mas ainda não havia corpos. Não saber se os corpos foram ou não encontrados era mais uma obscenidade do atual contexto do Brasil. Desde que a primeira notícia, meu maior temor era que os corpos não fossem encontrados, porque acompanho a dor dilacerante de familiares de desaparecidos políticos da ditadura empresarial militar que Jair Bolsonaro tanto exalta. Não ter um corpo para chorar é a tortura que jamais acaba, é o luto que não pode se completar e, portanto, jamais será superado. E o meu maior temor era que Bolsonaro estivesse produzindo seus desaparecidos políticos. Ainda assim, descobri naquela manhã, havia algo dentro de mim esperando por um milagre, porque quebrei. Levei algumas horas para reunir os fragmentos da minha raiva que flutuavam no oceano de dor, que era eu como as geleiras da Antártida derretidas pelo colapso climático. Voltei, então, a escrever e logo quebrei de novo pelo horror de não saber qual era a informação verdadeira. Desde a quarta-feira, 15 de junho, sabemos, Dom Phillips e Bruno Pereira estão mortos. E agora é preciso mudar o tempo verbal, o que adiciona novas camadas de dor. Dom e Bruno foram. Eram. Dom e Bruno foram pessoas que admirávamos, os que os conheciam de perto amavam. Agora, no presente, são também as mais recentes vítimas da guerra liderada por Bolsonaro contra a floresta, seus povos e todos aqueles que lutam em defesa da Amazônia. E este não é o final das investigações, é só o começo. Quem os matou é só a ponta mais fácil de prender e condenar, são peões em um jogo muito maior, que costuma ser comandado bem longe da floresta. Só haverá justiça para Bruno e Dom se assassinos e mandantes do assassinato forem identificados, julgados e condenados. Enquanto não houver justiça para Dom e Bruno, nós todos que lutamos pela Amazônia no chão da floresta, teremos um alvo na cabeça. É fundamental compreender: o assassinato de Dom e Bruno é apenas a mais recente violência na Amazônia, aprisionada neste país a que chamamos Brasil, governado por um defensor da ditadura, da execução e da tortura chamado Jair Bolsonaro. Estamos em guerra. E afirmar isso não é retórica. É desesperador ficar gritando que estamos em guerra e não sermos entendidos. Porque entender não é concordar, retuitar ou dar likes. É algo mais duro. É agir como pessoas que vivem uma guerra. Se no Brasil e no mundo as pessoas não compreenderem isso, dessa vez, as vidas de quem está no chão da floresta, com os corpos na linha de frente, valerá ainda menos do que vale agora. E quando as lideranças dos povos floresta, os ambientalistas, defensores, jornalistas da linha de frente estiverem mortos, a floresta também estará. Sem a floresta, o futuro será hostil para as crianças que já nasceram. Filhos, sobrinhos, irmãos, netos de quem está lendo ou ouvindo esse texto. Vocês, sua gente, vocês. É inegável que a comoção nacional e internacional pelo seu desaparecimento é maior porque Dom Phillips é branco e é um cidadão britânico. Esse é um fato facilmente verificável, se compararmos com os assassinatos que abriram a temporada de execuções desse ano na Amazônia, em São Félix do Xingu, município onde o maior rebanho bovino do Brasil é composto por mais de 2 milhões de escravos não humanos, pisoteando a floresta convertida em pasto e emitindo metano. Protetores da floresta, anônimos e sem amigos influentes, José Gomes, o Zé do Lago, sua mulher Márcia Nunes Lisboa e a filha Joane Nunes Lisboa, de 17 anos,
foram executados e pouco foram lamentados. O crime está impune até hoje. Em 2019, Maxiel Pereira dos Santos, colaborador da FUNAI por mais de uma década, foi executado com 2 tiros na nuca, sem que o mundo tenha se movido ou comovido. Como a maioria dos crimes contra os invisibilizados, o dele também segue impune. O que quero dizer é que esse movimento imenso, forte, potente, que foi feito por Dom e Bruno, do qual fiz parte desde literalmente o primeiro minuto, precisa agora se ativar por todos, todos, todas, todes. Todos. O canto do Bruno. Ou sucumbiremos. Os que estão no chão da floresta, em sangue, e os que vivem nas grandes cidades do Brasil e do mundo, de impacto climático, cuja pandemia de Covid-19 foi só um dos primeiros momentos da catástrofe. Há 5 anos, escolhi viver em Altamira, uma das regiões mais violentas do mundo, porque escolhi estar na linha de frente da guerra climática. Defendo, assim como outras pessoas, que os verdadeiros centros do mundo são os enclaves da natureza, os suportes naturais de vida, como as florestas tropicais e os oceanos, os demais biomas, como o Cerrado e o Pantanal. Nesses centros, as semanas começam e terminam com casas incendiadas, tiros, desferidos por pistoleiros, pedidos de socorro de defensores da floresta e de comunidades inteiras ameaçadas de mortes. O início da semana passada, com a notícia do desaparecimento de Dom, não foi uma exceção. Apenas a vítima estava mais perto, apenas Dom pertencia ao mesmo extrato social de pessoas públicas capazes de fazer sua voz chegar longe e tinha o passaporte de cidadão britânico. Algo que ainda é vantagem no mundo em que os muros só fazem se multiplicar. A violência de Estado associada com a iniciativa privada no concluio perverso que estruturou o Brasil é avassaladora, principalmente desde a ditadura empresarial militar de 64 a 85. Houve alguns períodos de menor violência durante a redemocratização, mas a destruição nunca foi estancada. As terras indígenas jamais foram demarcadas em sua totalidade. A FUNAI nunca foi suficientemente fortalecida. Órgãos como IBAMA e ICMBio nunca tiveram o investimento humano e tecnológico que precisam. Nunca. A violência voltou a escalar no período que precedeu o impeachment contra Dilma Rousseff, do PT, e explodiu desde que Michel Temer, MDB, usurpou o poder, apoiado por um Congresso corrupto e uma imprensa cúmplice. Ascendeu a um nível ainda mais grave desde que Bolsonaro se tornou um candidato com chances de vencer. Quando o extremista de direita assumiu o poder, a escalada de destruição foi ainda mais acelerada. Nesse ano eleitoral de tudo ou tudo para Bolsonaro e sua base de apoio na Amazônia, composta por grileiros, ladrões de terras públicas, madeireiros e chefes de garimpo, a violência alcança níveis inéditos e a temporada de fogos ainda nem começou. Vai piorar. Quero dizer muito enfaticamente que, neste momento, foi ultrapassado um limite na Amazônia, em território brasileiro. E isso coloca a guerra num outro patamar de uso de violência. Também para jornalistas. Dom Phillips é o primeiro jornalista assassinado na floresta amazônica nas últimas décadas. Houve profissionais de imprensa executados em contextos urbanos da Amazônia, mas não na floresta profunda. A morte violenta de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, indigenistas, ambientalistas e ativistas é frequente, mas não de jornalistas, e especialmente não de jornalistas brancos, e menos ainda de estrangeiros do norte global. Matar jornalistas, tanto quanto matar estrangeiros de países com poder econômico e político, costuma ser um péssimo negócio para os criminosos, porque atrai mais imprensa, mais autoridades, mais atenção internacional, mais repressão ao crime. Este era um limite respeitado por questões pragmáticas do crime, desde a execução da missionária Dorothy Stang. Seu rompimento aponta para pelo menos 4 direções. Primeira, o descontrole também nas operações criminosas, o que multiplica os riscos. Segundo, o avanço do narcotráfico e do crime organizado na floresta.
Terceiro, o crescente envolvimento de pessoas de comunidades tradicionais da floresta em atividades ilegais, com frequência porque não tem outra alternativa, já que não há qualquer proteção por parte do Estado. Quarto, a certeza da impunidade dos autores e mandantes de crimes contra a floresta e seus povos, assegurada cotidianamente por Bolsonaro e seu governo. Pessoas respeitáveis afirmam que o Estado está ausente na Amazônia. Não compartilho dessa visão. Entendo que o Estado está muito presente na Amazônia. Bolsonaro se apropriou do Estado e o corrompeu em níveis sem precedentes. Isso explica a nota já citada do Comando Militar da Amazônia, afirmando que tinha todo o treinamento e condições para buscar as pessoas desaparecidas, mas não tinha recebido ordem para fazê-lo. Explica também que quem realmente empreendeu as buscas e nunca parou de procurar com todos os recursos que tinham foram os indígenas, sob a coordenação da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja. Nos primeiros dias de busca, além dos indígenas, havia literalmente apenas meia dúzia de policiais militares. Explica ainda que não tenha sido mobilizado nenhum helicóptero para as buscas nos primeiros momentos. Não é incompetência, nem descaso, é método. Às vésperas das eleições, Bolsonaro mostrou que o Estado brasileiro está dominado por ele e suas bases criminosas e nada faria por defensores da floresta, chegando a chamar a expedição de trabalho de Dom Phillips e Bruno Pereira de aventura não recomendável. Desqualificar as vítimas, como sabemos bem, é método recorrente e funciona. Nosso dia seguinte será determinado pelo que acontecerá em 4 direções. A elucidação do crime e a responsabilização dos culpados para muito além dos executores. É necessário identificar os mandantes e julgá-los. Pressão para a real proteção da floresta com sanções imediatas ao governo de Bolsonaro e aumento do boicote aos produtos do desmatamento e a acordos econômicos com o Brasil que envolvam desmatamento. Aumento da mobilização contra o pacote de projetos da maldade, em tramitação no Congresso, para permitir o avanço predatório sobre a floresta, como os que envolvem mineração em terra indígena, regularização de terra grilada e marco temporal. Envolvimento direto de cada cidadão do Brasil e de outros países para a criação de redes de proteção mais amplas e efetivas de defensores da floresta, para que cada crime ou tentativa de crime tenha repercussão massiva e imediata. O mais difícil nesse momento é também nossa única chance de salvar a Amazônia, seus defensores e cada um de nós, habitantes deste planeta casa. O mais difícil é compreender. Compreender de verdade que esta é uma guerra e que a ilusão de que há algum lugar seguro é só isso mesmo, é uma ilusão. E o mais difícil é entender que a ilusão, que ainda há escolha, é parte intrínseca desse novo tipo de guerra. Eu tenho tentado explicar a pessoas próximas que não há escolha entre lutar e não lutar. A escolha é apenas entre escolher viver lutando ou esperar que a guerra mate tudo aquilo que você ama e respeita. Nas cidades do centro-sul do Brasil, essa ilusão ainda pode ser alimentada e distraída pelo consumo e pelos produtos de entretenimento, mas no coração da Amazônia, no Cerrado, em outros biomas, essa ilusão é impossível. A guerra está conosco todo dia e ela não dá tréguas. Em semanas como esta, nós, que ainda estamos vivos, temos que escolher o que denunciar e por quem nos mobilizamos. É uma indignidade. Enquanto o mundo clamava legitimamente por Bruno Pereira e Dom Phillips no lote 96, um assentamento camponês em Anapu, agricultores tiveram que se esconder no mato na madrugada para escapar dos tiros de pistoleiros. Erasmo Teófilo, sua mulher e seus 5 filhos estão dramaticamente ameaçados e, como eles, há outras pessoas e famílias sofrendo atentados e violências por toda a Amazônia. Neste momento, como as mulheres indígenas estupradas por garimpeiros no território Yanomami. Ter que escolher por quem gritamos é também uma violência. Uma em que, além de sermos violentados, também somos corrompidos. E, no entanto, assim é.
Tivemos que adiar campanhas por pessoas ameaçadas de morte porque não conseguiríamos mobilizar a opinião pública neste momento. E tememos que, após essas semanas de horror, aqueles que se moveram por Dom e por Bruno recuem para recuperar as forças e nossos gritos caiam em ouvidos esgotados. Esta é a realidade da guerra. Os corpos seguem tombando, porque não é mais exceção. Pois bem, ou nos tornamos irmãos, amigos, familiares de todos os que tombam ou estão ameaçados de tombar, independentemente dos laços de sangue, de amizade, de raça, de nacionalidade, ou seguiremos perdendo. E perdendo, até que sejamos nós a tombar. Quero afirmar ainda que escuto muito que, se derrotarmos Bolsonaro nas urnas, poderemos reconstruir o Brasil. É evidente que não há nenhuma chance para nenhum de nós se Bolsonaro continuar no poder. Não há nenhuma chance, nem mesmo para os seguidores do bolsonarismo, se seu mito continuar no poder. Em algum momento, mais cedo do que tarde, eles descobrirão isso, e provavelmente da pior forma. A questão, porém, é que não será possível apenas reconstruir o Brasil. Nós não estamos no século XX. E o que acontece na Amazônia e no Brasil não é nem remotamente similar a um pós-guerra, nos moldes da Europa, depois de 1945, ou mesmo da redemocratização do Brasil pós-ditadura empresarial militar. Estamos em colapso climático. Estamos na 6ª extinção em massa de espécies nesse planeta. Ambas as catástrofes produzidas pela minoria dominante que comeu o planeta. Teremos que recriar um país que sempre foi estruturalmente racista e brutalmente desigual, enquanto enfrentamos o maior desafio da trajetória humana no planeta casa. É uma tarefa imensa, diante de pelo menos 3 gerações de adultos, da qual faço parte, comprovadamente egoísta, narcisista e corrompida pela lógica de mercado. Ainda assim, é a matéria humana que temos, razão pela qual adolescentes como Greta Thunberg assumiram o protagonismo. E é com essa matéria humana que precisamos travar essa guerra que até agora se provou um massacre, dada a desproporção das forças. Só existe ainda pelo que lutar porque os povos que se mantiveram como natureza fazem a resistência há séculos, no Brasil desde 1500. A guerra mais importante deste momento, a que definirá o futuro muito próximo, o amanhã das crianças que já nasceram, é a que se passa na maior floresta tropical do planeta e em outros enclaves da natureza, estes que defendemos que são os legítimos centros do mundo. A guerra que a Rússia de Vladimir Putin inflige à Ucrânia é ainda uma guerra do século XX. As guerras mais longas e mais difíceis de vencer, as do século XXI, são as que se passam nos suportes naturais de vida, neste momento. Essas que acabam de vitimar Dom Phillips e Bruno Pereira. Sem compreender essa mudança de chave, talvez seja impossível dar a resposta urgente que precisamos agora, se quisermos barrar nossa autodestruição. A Amazônia pode estar, segundo os cientistas, a apenas alguns anos do ponto de não retorno. Sem a floresta em pé, não há possibilidade de controlar o superaquecimento global. O assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira também significa um ponto de virada na Amazônia, um tipping point diferente, mas ainda assim muito perigoso para a saúde do planeta. Como jornalistas, precisamos responder à violência com jornalismo, precisamos terminar o trabalho que Dom Phillips começou, e como viventes desse planeta, precisamos mostrar que, para cada um de nós que cair, milhares se levantarão. Ainda não é suficiente, porém. Se queremos que as crianças do presente possam futurar, é necessário que a comunidade global deixe de ser uma fantasmagoria e passe a existir no campo da ação, ao se engajar na guerra mais letal de nossa época, a guerra da natureza, a guerra da Amazônia. Nesta guerra, onde hoje morrem espécimes, no futuro pode sucumbir toda uma espécie. Como toda guerra, ela não demanda a nossa ação uma ou outra vez. Ela demanda nosso compromisso todo dia. Ela demanda ser nosso primeiro pensamento ao acordar e o último ao dormir. Estar submetido à guerra e não reconhecer a guerra é o mais perigoso tipo de negacionismo. Refiro-me não ao negacionismo calculado de Bolsonaro e de seus fiéis, mas aquele que domina a maioria como sintoma e também como escudo pela insuportabilidade da vida em catástrofe.
Bruno Pereira conhecia a essência dessa guerra e nunca parou de lutar. Dom Phillips estava escrevendo um livro cujo título seria Como Salvar a Amazônia. E nós, até os organismos mais primários têm instinto de sobrevivência. Faço aqui um apelo ao instinto de sobrevivência de cada um. Tudo o que estamos fazendo não é suficiente. É hora de fazer não apenas o que sabemos, mas também o que não sabemos. Não apenas por altruísmo ou por compaixão pelos que tombam, mas pela vida. A guerra da Amazônia é a guerra deste tempo. A guerra da Amazônia é a guerra contra os comedores de planeta. Coube a nós, que ainda estamos vivos, travar essa guerra. Que tenhamos todos, todas, todes, vergonha na cara e lutemos. Eliane Brum.